Bom, pessoal, vamos para a nossa última aula de função exponencial. Agora eu vou falar um pouco sobre a função e suas aplicações. Começar com a parte gráfica e ver também situação, problema envolvendo um raciocínio exponencial, tá bom? Comecei aqui com a função exponencial na sua maneira mais simples, mais elementar, que é f de x igual a elevado a x. Lembrando que a base da potência é um número real estritamente positivo, tá? Bom, no primeiro caso, a gente tem uma função crescente. Eu dei até alguns exemplos quando a gente falou um pouco de equação exponencial, de inequação exponencial também. A função crescente e a decrescente. Então, só para a gente sistematizar, crescente, o a é maior do que 1. Decrescente, o a está entre 0 e 1. Por exemplo, 1 meio, 1 terço, 5 oitavos, uma base que seja menor do que 1 e maior que 0, tá? Então, eu coloquei aqui como é o desenho do gráfico, como é o esboço do gráfico. Funciona dessa maneira. Deixei aqui para a gente completar que quando a função tem essa estrutura a elevado a x, tanto na crescente quanto na decrescente, onde a curva intercepta o eixo y, o eixo das ordenadas, é quando x é 0. E se a gente colocar x igual a 0 aqui, vai dar 1. Então, o formato da função a elevado a x vai sempre tocar o eixo y no ponto 0, 1. Ok? Outro detalhe é o seguinte. Quando a função vai aqui descendo, 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 vou dar um exemplo dessa função aqui. Por exemplo, y é igual a 1 meio elevado a x. Se eu for aumentando os valores de x, vou pegar alguns valores inteiros para a gente entender. Quando x for 1, 2, imagina, x igual a 5, 1 sobre 2 a quinta. É 1 sobre 32, que é 0,000. Enfim, existe o valor ainda. Essa curva aqui, ela não vai tocar o eixo x. A gente fala que quando x tende a infinito, ou seja, mais infinito, inclusive, né, vai para lá, a função ela vai ficando bem pequenininha, mas não é zero. A gente diz que a função tende a zero. O y tende a zero. Isso é um conceito inicial do que em matemática a gente chama de limite. Mas é claro que aqui não é a intenção falar sobre isso, por isso que eu estou colocando uma ideia um pouco mais intuitiva. Aqui, da mesma maneira, quando x vai para o infinito, só que do lado negativo, a gente fala que quando x tende a menos infinito, vou até colocar o símbolo, o y tende, olha, a zero. Se aproxima, mas não encosta. E aí talvez você já tenha escutado falar da palavra assíntota. Tá? Assíntota não é a curva, assíntota é a reta, que a curva se aproxima, mas não encosta. Então, nesse caso aqui, a reta y igual a 0, que é o eixo x, está fazendo o papel de uma assíntota. Então, o eixo x é uma assíntota. Bom, e aí função exponencial tem diversas aplicações. Por exemplo, juros compostos, crescimento exponencial, proliferação de vírus, bactérias, né? Bem famosa essa função exponencial. Decaimento radioativo em química, função exponencial. Quando a gente tem, por exemplo, você ingerir uma substância e ao longo do tempo vai perdendo, não sei, 30% a cada 2 horas, 40% a cada 5 horas, decaimento também dessa quantidade é um decaimento exponencial. Então tem diversas aplicações. Esse é o começo da função exponencial. Eu vou fazer algumas variações, mas eu quero começar a fazer alguns problemas aqui envolvendo gráficos. Como toda questão que envolve gráficos, é super importante a gente pegar pontos do gráfico para poder tentar encontrar os valores, certo? E aí a gente vai resolver pequenas equações. Claro, como a gente está numa função exponencial, é natural que a gente resolva equações exponenciais, certo? Bom, eu vou começar com o problema 1 aqui. Está no nosso material. Eu vou colocar para vocês a primeira questão. E aí, como é que a gente vai começar a resolver? Então, primeiro segredo. Se tem um gráfico, você pode usar outras ideias, mas eu acho que a ideia principal é pegar pontos do gráfico para poder
usar e montar equações, sistemas de equações. O gráfico conta muita história para a gente tem que saber ler essas histórias, tá bom? Então vamos prestar atenção ao primeiro exercício. Se liga aí. Bom, tá aqui a questão. Uma certa substância se decompõe aproximadamente segundo a lei Q de T é igual a K vezes 2 elevado a menos 0,5T. Se você observar, essa função é aparentemente mais complexa que a função exponencial. Mas, como eu disse, esse é o jeito mais simples. Tem algumas variações e a gente vai resolver aqui usando pontos do gráfico. Se liga nisso, tá? Ele diz assim, K é uma constante, T indica o tempo em minutos e Q de T indica a quantidade da substância em gramas no instante T. Considerando os dados desse processo, determine os valores de K e A. Vamos lá. Primeira coisa, como é que eu vou fazer para determinar? Vamos pegar pontos do gráfico. Quais são os melhores pontos? Como assim melhores pontos? Os primeiros pontos que a gente deve tentar encontrar são pontos onde o gráfico intercepta um dos eixos coordenados. Nesse caso, a gente tem esse ponto aqui. Esse ponto é o ponto 0, 2048. Vamos tentar encontrar alguma coisa usando esse valor, tá? Lembrando que aqui é o valor da abscissa, que no caso é T, e aqui é o valor da ordenada, que nesse caso é Y é Q. Então, vou substituir aqui 2048 e no lugar do T eu ponho 0. Então, fica 2048 igual a K vezes 2 elevado a menos 0,5 vezes 0. Bom, 0,5 vezes 0 é 0. Então, isso aqui dá 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, fica 2048 igual a K vezes 1. Portanto, o valor de K já foi encontrado, 2048. O que a gente vai fazer agora? Achar o A. Como é que eu faço isso? Procura outro ponto no gráfico. Está ali, ó, o ponto A, 512. Vamos trabalhar com ele. Então, olha para cá. O valor de K a gente já sabe. Então, a minha função ela se transformou um pouco. Ficou dessa maneira. E aí eu vou substituir agora usando esse ponto. Deixa eu colocar aqui outra cor. Que ponto é esse? A 512. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. 512 é o Y, no caso Q, 2048 vezes 2 elevado a menos 0,5 vezes A. Faça 2048 dividindo. Aqui a gente tem, na verdade, várias maneiras. Você pode fatorar aqui, passar dividindo. Eu vou passar dividindo. 2 elevado a menos 0,5. Simplificando 512 com 2048, dá um quarto. E um quarto a gente sabe que é 2 ao quadrado, né? Só que é elevado a menos 1, ou seja, um quarto é 2 elevado a menos 2. Propriedades das potências que a gente já aprendeu direito, né? Então agora eu tenho na mesma base, posso igualar os expoentes. E eu acho sem problemas A igual a 4. Então eu encontrei o A e o K, tudo certo aqui. Lembrando, como eu falei, né, a gente encontra algumas equações exponenciais no meio do caminho, tá? Vamos fazer mais uma questão agora com uma função exponencial sem o gráfico, apenas com informações da função. Já eu vou contar alguns segredinhos para vocês sobre raciocínios, eu chamo isso de raciocínio exponencial. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Vamos fazer mais uma questão. Ideias mais tradicionais, tá bom? Vamos lá. Ele dá a função aqui, conta uma história para a gente. 1200, 2 elevado a 0,4. Diz assim, após o início de um experimento, o número de bactérias de uma cultura é dado pela expressão N de T igual a 1200 vezes 2 elevado a 0,4T. Quanto tempo após o início do experimento a cultura terá
19.200 bactérias. Vamos lá. A quantidade de bactérias vai ser 19.200. Vamos colocar aqui, vamos descobrir quanto vai dar. 19.200 igual a 1.200, 2 elevado a 0,4. Aqui não tinha nada para descobrir, nenhum parâmetro, nenhuma constante, vai ser um pouco mais fácil. Simplificando tudo aqui, ó, por 100, ou seja, cortando 0, 0, ficou 192. Passa para cá dividindo, então fica 192 dividido por 12 igual a 2 elevado a 0,4. 192 dividido por 12 dá exatamente 16. Igual a 2 elevado a 0,4. E aí 16 a gente pode fatorar como 2 a quarta, 0,4. Cheguei na mesma base, como eu disse, em muitos casos aqui caem em equações exponenciais. É só igualar. 4 igual a 0,4t, t igual a 10. Então, mais um problema feito aí, sem muita dor de cabeça, sem muito aperreio, tá bom? Vamos para mais um. Se liga aí. Fazer uma série agora de 4 exercícios, para depois contar para vocês o segredinho do raciocínio exponencial, tá? Chamo isso de raciocínio-chave em função exponencial. Isso vai lhe dar uma velocidade de resolução incrível em várias questões. Bom, mas antes vou fazer mais 2 probleminhas, tá? Bom, vou apagar tudo, fica melhor. Lembrando que essa aula, o material da aula, está no link da descrição do vídeo, tá? É só acessar e pegar o material da aula com os exercícios que eu estou resolvendo aqui. Bom, a questão número 3 diz o seguinte. Você vai perceber que ela já é levemente mais difícil do que essas 2 primeiras. E a quarta é um pouco mais difícil ainda, tá? Então vamos logo 3 e 4 em sequência. O preço PDT de um imóvel após T anos de construído é dado por uma função do tipo PT igual a A vezes B elevado a T, onde A e B são constantes reais. Se o preço do imóvel, quando construído 5 anos atrás, então vou dar aqui, ó, preço 5 anos atrás, foi de 100 mil. O preço era 100 mil. E hoje é de 8 mil. 8 não, perdão, 80 mil. 8 não, 8 seria muito barato. 80 mil. Qual será o preço daqui a 5 anos? Então, um segredo, o que a gente faz? Vamos falar do início quando o tempo é 0. Então, vamos pensar. O preço 5 anos atrás, vamos pensar que é o início de tudo, quando ele foi construído. Vou colocar aqui. O início. O início, vamos colocar t igual a 0, tá bom? Então, para t igual a 0, eu tenho um preço igual a 100 mil. O que a gente pode tirar com isso? Vamos substituir aqui. 100 mil igual a A vezes B elevado a 0. Só que a gente sabe que B elevado a 0 é 1, qualquer número elevado a 0 é 1. Então, isso aqui vai dar 1. E eu acabo de encontrar o valor de A. 100 mil. Então, a minha função já está um pouco mais clara. Vamos pensar agora, primeiro passo, vamos pensar no segundo passo. Acompanha meu raciocínio. Ele foi construído 5 anos atrás, eu coloquei t igual a 0. 5 anos atrás. Hoje se passaram 5 anos, então eu vou colocar t igual a 5, tá? Então, hoje é para t igual a 5. O preço é 80 mil. Então vai ficar assim, 80 mil igual a A vezes B elevado a T. Só que o A eu já achei, é 100 mil. 100 mil
vezes b elevado a tempo, que é 5. Dá para a gente simplificar bastante coisa aí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E b elevado à quinta é igual a 8 sobre 10. Posso dar uma simplificada. 4 quintos. Eu vou ficar com isso aqui, ó. B elevado à quinta é igual a 4 quintos. Aí você pode dizer, por que a gente não acha o B raiz quinta? Bom, eu posso escrever dessa forma. No entanto, como eu vou querer daqui a 5 anos, pode ser que eu utilize isso aí e fique um pouco mais simples, tá? Se liga aqui no que eu vou fazer. Terceiro passo para finalizar. Ele quer saber quanto vai ser o preço do imóvel daqui a 5 anos. Se liga no que eu estou fazendo. 5 anos atrás era 0. Hoje, 5 anos depois, 5. Daqui a 5 anos, vai ser 10 anos depois da construção. Acompanharam meu raciocínio? No início, t igual a 0. 5 anos depois, que é hoje, t igual a 5. Mais 5 anos, t igual a 10. Então, vou colocar t igual a 10. E aí, a nossa função vai ficar t de 10 igual a 100 mil, que é o A, vezes b elevado à décima. Bom, como é que eu vou achar b elevado à décima? Se liga aqui. B elevado à quinta é 4 quintos. B elevado à décima, o que é b elevado à décima? Vamos pensar? B elevado à décima é b elevado à quinta ao quadrado. A gente multiplica os expoentes. Então, basta pegar esse 4 quintos que está aqui e substituir. Então, fica 100 mil vezes 4 quintos ao quadrado. 100 mil vezes 16 sobre 25. Ok? Vou fazer uma continha bem rápida. 100 mil dividido por 25 a 4 mil vezes 16, 64 mil. Quer dizer que o preço será 64 mil. Note que o preço vai caindo com o passar do tempo de maneira exponencial. Só para você ter uma noção, já dando uma pequena pista do que está acontecendo, a gente poderia pensar assim: o valor inicial é 100 mil e ele vai caindo com o tempo. Essa é a estrutura, como é o comportamento dessa função, para a gente ter uma ideia. Então, esse carinha que está aqui do lado, ó, o A, é o que a gente chama de valor inicial. Então, está aqui, ó, 100 mil, beleza? Bom, então foi uma questão, se você comparar com a primeira e a segunda, já é um pouco mais difícil, né? Dá um pouco mais de trabalho. A gente tem que pensar que 5 anos atrás era o t igual a 0, hoje, 5 anos depois, daqui a 5 anos, 10 anos dentro da construção. Então, são coisas que a gente precisa pensar, interpretar na hora da questão, tá bom? Falando de interpretação, vamos fazer uma questão de uma função exponencial já mais difícil, tá? Eu estou passeando aqui pelos níveis. Comecei com um probleminha bem simples, outro um pouquinho de nada mais complicado, esse aqui já um pouquinho mais complicado, e agora vamos fazer um nível mais alto, tá? Mas também é importante entender questões mais difíceis, isso é fundamental. A questão agora é a número 4. Essa questão 4, se você quiser, eu posso até sugerir pausar a aula, ler com calma. Você pode tentar fazer sozinho, ver como é que você poderia começar a construir as ideias e depois continua e vê minha solução. Isso é uma sugestão, tá? Mas vamos lá. O que é que essa questão tem de especial, que eu estou falando tanto dela, né? Fazendo maior suspense. Vamos lá. Um acidente de carro foi presenciado por 1 sobre 65 da população de Votuporanga, em São Paulo. O número de pessoas que soube do acontecimento T horas após é dado por, olha só, F de T é a quantidade de pessoas que ficaram sabendo do acontecimento T horas após ele ter ocorrido. B não é das funções mais simpáticas que a gente tem, né? Igual a C, que é uma constante, E elevado a menos K. Olha só quanta coisa tem na
questão B, C, E, K e T. A única variável é o T, o resto é constante, tá? Diz assim, B é a população da cidade. B é a população da cidade. B é a população. Sabendo que 1/9 da população soube do acidente 3 horas após, olha só, no início do acidente, lá no começo da questão, 1/65 da população soube. 3 horas após, 1/9 soube. E ele quer saber quanto tempo passou até que 1/5 da população soubesse da notícia. Vamos lá com calma. Vamos usar logo a informação inicial, não esquece disso. Quando é que aconteceu o acidente? Qual é o tempo no momento do acidente? Exatamente isso que você está pensando. 0, tá certo. Então quer dizer que quando o tempo é 0, a quantidade de pessoas que ficaram sabendo do acidente é 1/65 da população. Não é somente 1/65, não. B/65, porque é 1/65 da população, ok? Então é B/65. Isso vai ajudar? Claro que vai, porque quando eu colocar T igual a 0, vai zerar aqui. Então ajuda bastante. Vamos colocar no lugar de F de T, B/65 igual a B 1 mais C vezes E elevado a menos K vezes 0. Então, a primeira coisa legal que vai acontecer é a gente cancelar o B. Aqui e aqui. E elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1. Então, vai ficar 1/65 igual a 1 sobre 1 mais, isso aqui vai dar 1 vezes C, C. Multiplicando meios por extremos, 1 mais C igual a 65. Opa, já encontrei uma constante. Não foi nem tão difícil assim. 64 é o valor de C. Então, vamos para a próxima informação. Qual foi a próxima informação? Deixa eu voltar a ler aqui. A próxima informação foi: 3 horas após, 1/9 da população soube do acidente. Então eu vou colocar aqui no lugar do tempo 3 e a população 1/9 total. Vamos substituir. Mesma coisa. B/9. Qual é a vantagem agora? A vantagem é que eu já sei o valor de C, que é 64. Então vai ficar assim: 1 mais 64 vezes E elevado a menos KT. Só que T é 3. Então fica menos 3K. Multiplicando meios por extremos aqui, né? Após cancelar, meios por extremos. 1 mais 64 vezes E elevado a menos 3K igual a 9. Passa 1 subtraindo. 64 vezes E elevado a menos 3K igual a 8. Passa o 64 dividindo. Fica 1/8. Então, com tudo isso a gente está começando a entender como é que funciona. Vamos dar uma melhorada nisso aí. Sei que não é tão fácil, mas dá para a gente trabalhar bem. 1/8, 8 é 2 à terceira. 1/8 é 2 a menos 3. Então, se você, inclusive, der uma comparada no que está aqui, deixa eu mostrar bem aqui para vocês. Eu posso fazer isso aqui, ó. Olha bem. Vê se isso aqui não é verdade. E elevado a menos 3K pode ser escrito dessa forma, e 2 à terceira estou repetindo. Se você comparar essas duas coisinhas, posso concluir que E elevado a menos K é igual a 2. Bom, vou deixar isso guardado para finalizar a questão. Então, primeira informação eu achei o C, a segunda informação eu achei E elevado a menos K, ou E elevado a K, tanto faz aqui como você quiser colocar, mas eu vou deixar guardadinho assim. E vou finalizar o problema agora. Ele quer saber qual é o tempo para que 1/5 da população fique sabendo do acidente. Então agora, ele quer saber qual é o tempo para que isso aqui chegue a 1/5. Então a pergunta agora é o tempo. Vamos substituir a quantidade de pessoas por B/5. Vai ficar B/5 igual
Percebem a diferença de nível de questão, né? Foi a nível crescente, foi aumentando aos pouquinhos. Então aqui, qualquer coisa, qualquer dúvida, tenta refazer o problema, super importante isso. Então aqui vai ficar B, 1 mais 64 vezes E elevado a menos K vezes T. Cancela, multiplica meus por extremos. 1 mais 64 elevado. Aqui eu vou dar uma organizada bem bacana, quer ver que legal. Passa para cá subtraindo, fica 64 elevado a menos KT. Já vou usar isso aqui, estou dando uma enxugada. Aqui vai ficar 4 elevado a menos KT igual a 4 sobre 64, que é 1 sobre 16. Que é a mesma coisa que 2 elevado a menos 4, tá? E elevado a menos K vezes T é a mesma coisa que E elevado a menos K elevado a T. Não esquece que quando tem um produto aqui no expoente, a gente sempre pode fazer essa separação. Só que E elevado a menos K está aqui, ó, 2. Então fica 2 elevado a T igual a 2 a menos 4. Olha só aqui, que bacana, como está a nossa estrutura de conta. Então, o que eu fiz aqui? Toda essa... Eita, desculpa. Aqui, pessoal, eu acabei enganando aqui, deixa eu ajeitar. E elevado a menos K é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Perdão aí, deixa eu ajeitar. Vai ficar um menos aqui, na verdade. Agora sim, não ia ficar sem sentido. Ok, 4 horas. Tá bom? Só corrigindo aqui. Então, quando eu achei o E elevado a menos K, eu guardei para usar no final. O que é que eu cheguei à conclusão? Que o acidente foi descoberto por 1/5 da população 4 horas após seu início, tá bom? Então, ó, foi uma questão mais complicadinha, teve até uma coisinha quase que eu errava aqui, mas aí percebi a tempo. Então, E elevado a menos K, a terceira eu separei para poder encontrar essa relação. Então, isso aqui é muito, muito importante, tá bom? É uma questão mais difícil? É, mas não é a maioria dos problemas de função exponencial. Isso é uma possibilidade de acontecer, tá bom? Agora eu vou começar a contar para vocês o que eu disse, né? O segredo do raciocínio exponencial. Então isso é muito importante que eu vou falar agora. Vai ajudar bastante a acelerar vários cálculos, tá? Se liga no que eu vou mostrar agora. Como eu tinha dito, agora eu vou mostrar o raciocínio-chave, que na minha opinião é um dos raciocínios mais importantes nesse assunto. É você entender o comportamento de verdade e não simplesmente tentar decorar técnicas de resolução, tá? Mas entender o processo. A função exponencial, digamos, a maioria das funções exponenciais em situações contextualizadas, em aplicações, são funções que têm essa aparência. Então, talvez essa seja a forma mais importante de nós representarmos uma função aqui exponencial. Eu gosto muito dessa ideia de escrever como B vezes A elevado a X. O que é o B? Vamos chamar cada coisa, vamos dar nome a cada coisa para ficar bem fácil. O B, eu chamo isso de valor inicial. Geralmente você tem isso no problema. Ou se você não tiver, ele pergunta isso, mas é um valor de referência muito forte. E o A é aquele nosso fator exponencial, tá? Esse nome não é nada assim, digamos assim, oficial, é mais um nome que eu uso como raciocínio. É um meu fator exponencial. É a chave do problema, tá? É o fator exponencial. Isso é a coisa mais importante que tem na função exponencial, é o A. Do mesmo jeito que quando a gente estudou a função afim, não sei se vocês estão lembrados, mas eu trabalhava com a taxa de variação. Dizer, a coisa mais importante de função afim é a taxa de variação. A coisa mais importante de função exponencial
é essa base da potência, é o fator exponencial. Então tem dois tipos, né? Crescente ou decrescente. Imagina que, por exemplo, você está aplicando alguma coisa numa capitalização a juros compostos e começou com um capital, vamos supor, um capital de R$3.000 e vamos supor, a cada mês ele vai rentabilizando, vou dar um exemplo, 10%, tá? Não existe isso na prática de rentabilizar tanto, né, ao mês, mas vou dar um exemplo só para ficar mais simples. Então, imagina que só aumentando 10% a cada mês, algo vai subir bem legal, né? Então, a minha função aqui seria o seguinte: 3.000, que é o valor inicial, que é o B, onde começa, e aí esse fator exponencial aumenta 10%. Que fator é esse? 1,1, tá? 1,1 elevado a x. Essa seria a minha função. Vamos supor agora que você ingeriu um medicamento 20 miligramas, por exemplo. Então você começou 20 miligramas. E o corpo da gente vai absorvendo. Vamos supor que o nosso corpo vai absorvendo e sempre, vamos botar um período aí, um período de 4 horas. A cada 4 horas, tá? Vamos supor, 30% é eliminado pelo organismo, beleza? 30% é eliminado, restou pra gente 70%. 30% sai, quanto é que fica? 70%. Sempre fica 70% de quanto tinha antes. Então, se vai perder 30%, fica com 70%. Se você fosse analisar o gráfico, seria algo assim, descendo. Tem uma hora que é tão pouquinho que a gente desconsidera. Mas matematicamente, sei lá, o comprimido que você tomou quando era criança, hoje ainda tem um pouco no seu corpo. Só que é uma, porque se você pensar de maneira exponencial, claro, né? Diminuindo. Só que tem uma hora que é tão pouco que não faz diferença nenhuma. Já tende a zero, que é o que eu estava explicando agora. Então aqui, por exemplo, vamos supor, aqui seria por mês, tá? Eu estou colocando um raciocínio porque isso pode aparecer em diversas questões. Vamos supor que o 20 miligramas do comprimido a cada 4 horas vai perdendo 30%. Então eu vou colocar assim, y igual a 20, que é o valor inicial, 0,7 elevado a x, onde x significa períodos de 4 horas. Isso é muito importante pensar dessa forma, tá? Os x são os períodos. O expoente da função vai ser o número de períodos. Se liga nisso, isso é muito importante. X, que é o expoente, vai ser o número de períodos. E aí é muito importante você saber quantos períodos são, qual é o tempo de cada período, porque isso vai lhe ajudar bastante. Vamos entender o comportamento de uma função exponencial, tá? Como é que ela se comporta, olha só. Imagina que aqui você tem uma função dessa maneira. Eu vou colocar aqui, primeiro uma função crescente. Vou botar aqui 10 vezes 3 elevado a x. Então a gente sabe que quando x é 0, o y é 10, né, que é o valor inicial, não precisa nem fazer conta, é só olhar o b vezes a elevado a x. B é o valor inicial, tá? Vamos supor, quando x é 1, quando aqui aumentou 1, você vai se lembrar daquele raciocínio de função afim. Cada vez que aumenta 1, tem a taxa de variação? Tem. Mas aqui não esquece que é sempre multiplicando, tá? Então, se eu venho daqui, aumentou a unidade, daqui para cá, vai multiplicar por 3. Então, aqui vai ser 30. Daqui para cá, deixa eu botar a outra cor, destacar legal, vezes 3. Vamos supor que agora eu vá para 2. Então, vamos supor que daqui para cá eu aumentei 2. Daqui para cá, vamos também multiplicar. Vamos multiplicar por 3 ao quadrado. Se liga, 2 unidades, 3 ao quadrado. Se eu for, então, 3 ao quadrado, 9, né? Então, daqui para cá vai ficar 90. Vamos supor que eu vá para o 3. Então, do 0 para o 3, eu variei 3 unidades, vou variar também 3 ao cubo. 27 vezes 10, 270. E assim vai. Cada intervalo no eixo x
vai ter a mesma variação no eixo Y, só que na potência. Beleza? Não é feito função afim que as variações eram proporcionais. Aqui a gente vai trabalhar de um raciocínio exponencial. Então, se ligar, isso é muito rápido. Então, andou um período, multiplica por 3. Andou 2 por 3 ao quadrado. Andou 3 por 3 à terceira. Andou 10 períodos, multiplica por 3 à décima. E assim vai. E aí você vai rápido, faz bastante. Se for crescente. E se for decrescente, também. O raciocínio é igual. Vamos pensar aqui. Imagina que você tem uma substância, um elemento, tá aqui um elemento químico com o tempo de meia-vida tem um problema sobre isso, eu vou aproveitar esse dado. Inclusive, tem um elemento chamado Califórnio. O tempo de meia-vida dele é 899 anos. 898 anos. Quer dizer que a quantidade que tem inicialmente precisa de 898 anos para reduzir a metade. E assim por diante, tá? Então, vê como é simples. Se você fosse pensar inicialmente 100%, você tem 100% da massa, depois de 898 anos, você tem 50%, depois de 898 anos, você tem 25%, depois de 898 anos, você tem 12,5%, e assim por diante, Metade. E aí, como é que eu poderia montar uma função dessa? Vamos pensar. F de x igual a uma quantidade, vamos supor, sei lá, uma quantidade pequena, sei lá, 50 gramas, vai dar assim, 50 gramas, vezes 1 meio elevado a x. 1 meio porque é o tempo de meia-vida, reduz a metade da quantidade. Se fosse um terço, um quarto, um quinto, vai depender da questão. 1 meio. X é cada período de 898 anos. Nesse caso, x é o número de períodos. Então é super fácil, tá? Quando você trabalha com esse raciocínio de período. Então, por exemplo, qual é o tempo da massa necessário para que a quantidade se reduza a 25%? Peraí, 100%, 898 anos, 50%, mais 898 anos, 25%. 2 períodos apenas. Então, seriam 898 anos mais 898 anos. Beleza? Aqui, nesse tipo de conta, acho legal você faz de conta que é 900. 900 mais 900, 1.800. Aí eu tirei 2 de cada um. Então, 1.800 menos 4. Beleza? Bom, eu estou causando demais aqui, né? Saber o que a gente fez. Isso é um tipo de raciocínio que eu não preciso montar a função, só preciso pensar de maneira exponencial. Deixa eu fazer um exemplo aqui para a gente entender como é que funciona legal isso aqui. Fazer em seguida, fazer 2 aqui rápido para a gente entender. O problema número 7 da nossa lista. Vê como é fácil. Uma substância ingerida pelo organismo é excluída pelo sistema excretor, segundo a função exponencial. A vida média é o tempo que metade da substância ingerida leva para decair a metade, que para a substância em questão é de 12 horas. Então, o tempo que ela leva, né, o período de 12 horas. Vê como é fácil, gente. 12 horas. A quantidade de substância em miligramas a ser ingerida, de modo que ao final de 36 horas, a quantidade restante seja 10 miligramas. Ele quer saber, é igual a, né? Ele quer saber qual era o valor inicial. Vê que simples. Inicialmente, eu tinha uma quantidade que eu vou chamar de D, porque a gente
A gente batizou o B de valor inicial, tá? B. Depois de um período de 12 horas, outro período de 12 horas, outro período de 12 horas, tinha 10. Porque ele me falou na questão que eram 36 horas. 36 horas é 12 mais 12 mais 12, tá bom? Então tinha 10. Como ele está falando que é uma meia-vida, reduz a metade. Vê só, se reduziu a metade aqui no final e tinha 10, é porque antes tinha 20. 20, metade de 20 é 10. Se reduziu a metade e chegou em 20, é porque era quanto? 40. E se reduziu a metade e chegou em 40, é porque era quanto aqui? 80. Acabou a questão. Parece brincadeira, mas é sério. Isso não é um bizu. Isso é um raciocínio exponencial, tá bom? Vou fazer mais uma e já eu conto um segredo que talvez esteja passando pela cabeça de vocês. E se não fosse períodos inteiros? Porque 36 é 12, 12, 12. Mas se fosse, por exemplo, ao invés de 36, ele colocasse um tempo aqui partido, se fosse, por exemplo, para, 42 horas, ou seja, 3 períodos e meio, como é que eu faço se o período for quebrado? Dá para fazer com esse raciocínio? Dá. Vou ensinar já. Se liga aí que eu vou fazer mais um probleminha aqui. Usando esse raciocínio rápido, por enquanto. Eu finalizo explicando o período partido. A questão é a seguinte. 8. Então, quando você lê o problema, às vezes ele apresenta para você uma função bem feia, bem complicada. Olha essa, os biólogos observam que em condições ideais, o número de bactérias de uma cultura cresce exponencialmente de acordo com isso aqui. Q de T igual a Q0 vezes E elevado a KT, onde K é maior do que 0. Uma constante que depende da natureza da bactéria, o número irracional vale aproximadamente 2,718 e Q0 é a quantidade inicial de bactérias. Ok. Agora vem a parte importante. Se liga na informação do problema. Tem uma hora que ele lhe dá o plim, assim, sabe? Ele lhe dá a ideia-chave. Aquele raciocínio-chave que eu falei. Se uma cultura tem inicialmente 6.000 bactérias e 20 minutos após passou para 12.000, olha só que legal. 6 minutos, agora tem 6.000 e após 20 minutos passou para 12.000. Ele quer saber quanto é que vai estar presente em 1 hora. Gente, se liga no raciocínio. É aqui que ele lhe conta todo o segredo da questão. O que aconteceu de 6.000 para 12.000? O raciocínio é exponencial, tá? Então você pensa assim, multiplicou por quanto? Você não pensa se aumentou, somando. Pensa em multiplicação, não esquece. Multiplicou por quanto para cá? Multiplicou por 2, tá? Não esquece isso. Então quer dizer que se multiplicou por 2 em 20 minutos, quer dizer que a cada 20 minutos a quantidade dobra. Esse é um raciocínio chave. Então, bora pensar, tem 6.000. 20 minutos, 12.000. 20 minutos, 24.000. 20 minutos, 48.000. Matei a questão certo. Ele não quer saber em 1 hora? 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos. Beleza? É isso que a gente vai pensar. Aí você podia dizer, eu podia pensar assim, 6.000, como o meu fator multiplicativo, dobra é 2. 2 elevado ao número de períodos. Claro que pode. 60 minutos é 1 hora, são 3 períodos, 20, 20 e 20. 3 períodos. Então você podia multiplicar por 2 ao cubo, que é 8, né? 8 vezes 6, 48. Dá no mesmo. Ou pensar dessa forma que eu estou fazendo aqui, que é um raciocínio bem legal, né? Vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então 48.000 é a resposta. E qual era a função original? Nem sei, nem estou preocupado com isso. Usei meu raciocínio exponencial, que é muito mais legal, tá bom? Então é sempre assim. O fator exponencial é elevado ao número de períodos, tá? Então eu vou pegar um gancho aqui com esse problema
E vamos pensar o seguinte. Beleza. Em 20 minutos, se liga nisso. Em 20 minutos passou para 12 mil. A minha pergunta é, para a gente finalizar agora, a minha pergunta é, qual a quantidade vou fazer duas, na verdade. Letra A, em 30 minutos. E letra B, aqui foi 1 hora, né? Então vou fazer 1 hora e 40 minutos. 1 hora e 40, não dá período que eu dá. Botei 30 minutos, deixa eu pensar aqui. 1 hora e 15. Vou dar uma dor de cabeça para vocês agora. Como assim? Se a gente pensar de maneira exponencial, não é difícil. Se liga aqui. Bom, primeiro 30 minutos. Eu sei que a cada 20 minutos ele dobra, tá bom? Então, o fator, presta bem atenção, que eu vou multiplicar é 2, porque dobra. Se você triplicar, seria 3, quadruplicar 4, reduzir a metade do meio e assim vai. Elevado ao número de períodos. Se eu estou perguntando em 30 minutos, olha só, 30 minutos é 1 período e meio. Faz sentido isso para vocês? Um período tem 20 minutos. Olha só, 6.000 vezes 2 elevado ao número de períodos. 30 minutos é 1 período e meio. Vou botar aqui 1,5 período. 1 período e meio. Cada período são 20 minutos. Esse é o segredo. Então você vai elevar a 1,5. Aí você vai dizer, mas eu não sei fazer essa conta. Sabe sim. 1,5 a gente aprendeu. Vamos transformar numa fração. 3/2. Raiz quadrada de 2 a terceira. Desculpa. Raiz quadrada de 2 a terceira. 2 a terceira é 8. Raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. Aí a questão... A questão vai dizer para a gente, use raiz de 2 igual a alguma coisa. Vou botar uma aproximação grosseira aqui. 1,4, tá bom? Então seria 12.000 vezes 1,4. Então, 12.000 vezes 1,4 é só pegar 40% de 12.000 e aumentar, que é 4.800, né? É 16.800. Então, valor aproximado. Não esquece que se ele quiser um período quebrado, não tem mistério. Eu não tinha falado 1 hora e 15 minutos, vamos pensar o seguinte, 1 hora eu já sei, é 48.000. Eu quero só 15 minutos depois. Se liga nisso que eu posso partir já do 48. Vamos pensar aqui, 1 hora e 15 minutos. Bom, eu já sei que 1 hora eu tenho 48.000. Vamos pensar 15 minutos. O que são 15 minutos? 15 minutos significa o período tem 20, né? Dá para a gente simplificar por 5. 3/4 do período. 3/4, o que é que eu faço? Pego 48, eu já sei que no início estava em 6.000. 1 hora depois, a gente já calculou, está em 48. Eu preciso só 3/4 do período, tá bom. Pego 48.000. Faz 2 elevado a 3/4. Como é que eu faço essa conta? Aí, a questão vai fornecer para a gente. Raiz quarta de 2 a terceira. 48.000 vezes raiz quarta de 8. Deixa eu ver esse valor aqui. Vou fazer uma conta para a gente legal. Eu faço uma calculadora aqui. Fica melhor. Porque quando ele der uma raiz assim mais complicada, aí é o que a gente faz? Não tem problema, a gente... Deixa eu ver. Ok, raiz quarta
1,688 multiplicado por 48.000, a gente tem aproximadamente aí 80.726, tá bom? Fiz uma aproximação que ele poderia dar para a gente. Então, claro, na questão ele vai dizer, né? Use raiz quarta de 8 igual a tanto para poder a gente fazer direito. Mas é super importante entender essa história do período inteiro. O período inteiro é a maioria, né? Mas se o período for quebrado, é super simples, você usa essa ideia. Que fração do período andou e aí acabou, beleza? Bom, a gente finaliza aqui essa parte de função exponencial, tanto com gráfico, problemas aplicados, montar uma situação e usar o raciocínio exponencial, tá bom? Até a próxima.